Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Oriana Crônica e ao segundo vídeo da nossa saga do universo dos Caçadores de Sombras para iniciantes. Se você não está acostumado com esses vídeos, eles são uma saga de uma série de vídeos que eu faço falando sobre determinados universos fantásticos para você que quer começar uma nova saga, ou para você que já leu e quer mostrar para uma pessoa que nunca leu, ou para você que leu e todos os amigos leram e você quer saber mais sobre esse universo porque você, enfim, tá procurando material aí para falar. No nosso primeiro vídeo eu mostrei, vou deixar aqui em algum lugar, eu mostrei todos os livros das sagas que a Cassandra Clare criou e falei um pouco sobre as criaturas desse universo e como elas se relacionam. Mas eu deixei para falar dos Caçadores de Sombra agora, porque eles são o verdadeiro núcleo desse universo e eles têm uma história muito própria e que é contada ao longo de toda essa saga. Então, na verdade, é uma história que começa 1000 anos atrás, mas ela é contada ao longo de todos os livros. Então ela tá condensada mais ou menos ali no livro Códex dos Caçadores de Sombra, mas ela, se você leu uma saga e não leu a outra, talvez você perca algumas informações e eu vou tentar resumir tudo aqui. Como eu disse no primeiro vídeo, os Caçadores de Sombra eles são resultado do cruzamento sanguíneo entre um humano e um anjo. E as habilidades que eles ganham através do sangue de anjo é hereditária, então eles vão passando de pai para filho e eles têm toda uma cultura própria, eles têm habilidades próprias e principalmente eles conseguem suportar as marcas. As marcas são na verdade símbolos que são feitos com um metal muito específico chamado adamas, que é um metal muito diferente que é apresentado a eles pelo anjo que criou eles, o Raziel. E esse metal e essas marcas dão a eles habilidades como força, velocidade, até invisibilidade, ou enfim, várias habilidades que eles usam em batalha contra as criaturas que eles precisam enfrentar, sejam elas demônios, ou vampiros, lobisomens, ou fadas, ou qualquer outro tipo de criatura. Bem, sobre as marcas dos Caçadores de Sombra, eu devo dizer uma coisa: se você está pensando tanto no filme quanto na série, saiba que as duas obras tratam as marcas de uma forma totalmente errada. No filme, as marcas, quando elas são feitas, algumas são desenhadas no ar, é uma coisa bizarra. Estela, que é o nome daquela varetinha feita de adamas, que parece uma espécie de faca ou algo do tipo, é utilizado como uma varinha de Harry Potter mesmo. E é totalmente diferente. Então, na verdade, as marcas elas servem a propósitos diferentes e elas têm durações diferentes na pele. E elas não são, assim, desenhadas no ar, como tem no filme, por exemplo. Elas obedecem leis próprias. Existem marcas como, por exemplo, a marca de cura, que é chamada de Iratse, que ela é desenhada diretamente no machucado ou perto do machucado, e ela meio que afunda na pele e ela desaparece ali e ela precisa ser retocada, e conforme ela vai sendo feita e retocada de novo, vai sumindo, né? Então ela precisa ser retocada. E ela tem um poder tanto de anestésico como de curar a pessoa, mas não é definitivo, né? A pessoa precisa ser levada, é mais como um tratamento emergencial. Existem outras marcas, como por exemplo a marca do equilíbrio ou uma marca de força, que elas são permanentes. Então a pessoa escolhe um lugar específico da pele e que ela é desenhado essa marca, e aquela marca vai ficar para sempre. E existem outras marcas que são temporárias ou marcas que são muito fortes para determinadas pessoas suportar. É como, por exemplo, as marcas dos Irmãos do Silêncio e as marcas das Irmãs de Ferro. Elas têm marcas específicas para suportar temperaturas altas, ou marcas para falar através de telepatia que outras pessoas não têm acesso. Essas marcas são um substituto para, por exemplo, os feitiços de Harry Potter. E apenas caçadores de sombra treinados conseguem fazer essas marcas, e eles não conseguem aprender elas rapidamente. Eles precisam estudar muito lentamente, porque absorver esse conhecimento é muito pesado para a mente. E todas essas marcas são guardadas em um livro chamado o Livro Grey, que supostamente ele foi escrito pelo David Silencioso através das marcas que ele foi estudando e que foram dadas a ele pelo próprio Anjo Raziel. Porém, a Sociedade dos Caçadores de Sombras ela não começou
dessa forma que a gente vê em Instrumentos Mortais, quando a gente conhece eles. Ela começou muito antes. Há 1000 anos atrás, para ser específico, mais ou menos na época das Cruzadas, um homem comum ali da região da França estava levando a sua irmã para Constantinopla para se casar. Como eu disse, era a época das Cruzadas, então os europeus estavam indo em massa ali para o Oriente Médio para dominar Jerusalém e tudo mais. E o nome deste homem é Jonathan. Nós não sabemos o sobrenome dele, mas nós sabemos apenas que ele tinha um melhor amigo chamado David e ele também tinha uma irmã chamada Abigail. Eles três estão viajando, indo para Constantinopla para casar a irmã dele. E no meio do caminho eles são atacados por algum tipo de criatura. Oi gente, essa parte da gravação ficou corrompida, então eu precisei gravar esse áudio. Então, contando pra vocês a história do Jonathan, Caçador de Sombras, e da família dele, né, tanto do seu melhor amigo quanto da sua irmã, eles acabam sendo atacados ali numa região entre a França e a Suíça, onde tem um lago chamado Lago Lin, e ali eles são atacados por alguns demônios, e os demônios tentam afogar eles no lago. Enquanto eles estão sendo afogados, o Jonathan faz uma oração para que alguma coisa, algum anjo, alguém venha resgatá-los. E nesse momento aparece o anjo Raziel, que é o que transforma toda a vida deles a partir de então. Esse anjo, chamado Raziel, ele vê o Jonathan e ele também vê as pessoas que estão ali com ele. E ele resolve ajudar de uma forma ainda maior. Ele resolve dar a eles armas que vão ajudá-los a proteger a humanidade pelos próximos milênios contra qualquer tipo de criatura que tenta destruir essa realidade. Existem pinturas e gravuras desse anjo em todas as obras dos Caçadores de Sombra. Existe uma estátua que é mostrada no filme Cidade dos Ossos e também na série Shadowhunters aparece bastante algumas figuras, inclusive o próprio anjo aparece ali em um dos episódios. E ele é sempre retratado saindo de um lago, tendo em uma mão uma espada e em uma mão um cálice. E o que nós sabemos é que ele dá para o Jonathan 3 presentes: a espada, o cálice e um espelho. Além desses presentes, ele também dá para o Jonathan alguns conhecimentos, como as marcas necessárias para enfrentar essas criaturas, a própria terra onde ele acabou sendo invocado e também todo um conhecimento sobre um metal celestial chamado Adamas, que vai ajudá-lo a forjar armas para enfrentar todos os seus inimigos. Sobre esses 3 objetos que ele dá como presente, esses são os Instrumentos Mortais, que são o tema central da saga da Cassandra Clare, da primeira saga da Cassandra Clare. Estes 3 objetos são a Espada Mortal, chamada de Meilartak. A Espada Mortal ela é descrita como uma espada muito grande, até difícil de manusear, e ela, na verdade, ela tem um poder muito específico, que qualquer pessoa que a segure não consegue mentir. Então ela é usada principalmente para servir como uma espécie de juramento, como uma espécie de soro da verdade. Todas as pessoas que seguram a espada, elas são obrigadas a falar a verdade. O Cálice Mortal, ele é provavelmente o instrumento mais perigoso e também o instrumento central dessa história. E é um instrumento que o Anjo Raziel usa para criar uma nova raça de seres humanos. Ele coloca o próprio sangue no cálice e qualquer pessoa que beber do cálice dali em diante passa a ter essas habilidades misturadas de humanos com anjos, e principalmente essa habilidade de conseguir suportar as marcas desenhadas na pele. Então, usando o cálice, o Jonathan ele oferece o cálice para o seu melhor amigo David e também para Abigail, e ele começa a recrutar outros seres humanos que vão servir para formar essa nova raça de seres humanos que vai enfrentar essas criaturas e tudo mais. Sobre o terceiro instrumento mortal, que é o espelho mortal ou vidro mortal, ninguém tem notícia nem sobre o formato dele, nem onde ele se encontra e nem quais são os poderes dele. Na verdade, a gente é apresentado a ele no terceiro livro, mas eu não vou explicar aqui porque seria um baita de um spoiler. Mas o que vocês precisam saber é que somente através da união dos 3 instrumentos mortais é que o Raziel pode ser trazido de volta. E se ele for trazido de volta, a pessoa que o convocar tem o direito de fazer um pedido a ele, e que ele vai provavelmente conceder. Então, os 3 instrumentos eles são sempre colocados separados sobre uma guarda poderosa,
para que eles não caiam em mãos erradas e para que o Raziel não seja convocado e seja obrigado, né, ou que peçam para ele fazer uma coisa que seja perigosa para a humanidade. Bem, o que acontece é que naquele lugar onde ele foi convocado, basicamente os Caçadores de Sombra que o Jonathan cria formam uma sociedade, um país que é basicamente invisível. É em algum lugar ali entre a França e a Itália e a Suíça, algum lugar ali bem escondido entre as montanhas, que eles chamam de Idris, e que tem uma cidade, uma capital chamada Alicante. É ali que os Caçadores de Sombra começam a treinar e começam a fazer toda a sua missão, a sua nova cruzada para enfrentar essas criaturas, né, esses vampiros, lobisomens e demônios, essas criaturas que estão assolando a Terra, e para trazer de novo paz e ordem para a humanidade. Bem, os 3 maiores líderes entre os Caçadores de Sombra eram justamente o Jonathan, que foi o seu primeiro maior líder, né? A Abigail, sua irmã, e o David, que era o seu melhor amigo. Só que, além disso, o Jonathan e o David, eles tinham um vínculo muito especial, que foi o próprio David que fez. O David, ele começou a estudar essas marcas que o anjo havia dado para eles, né? A marca da força, a marca da velocidade, do equilíbrio, e ele desenvolveu uma marca própria chamada Parabatai. Essa marca basicamente junta 2 guerreiros de uma forma que eles se tornam irmãos de batalha. Um sabe onde o outro está, um pode tirar força do outro quando estiver fraco, e basicamente as marcas que um fizer no outro funcionam de uma forma completamente diferente e forte. Então essa marca de Parabatai começa a fazer parte de uma tradição de sempre 2 melhores amigos antes dos 18 anos, porque precisa ser feito ainda quando eles são jovens, de fazerem essa marca e fazerem uma espécie de juramento eterno de lealdade um ao outro. Inclusive, esse juramento de lealdade é tirado de uma parte da Bíblia, que é o juramento de Ruth. Se você já leu a Bíblia, você deve se lembrar que é onde fores irei, onde morreres ali serei enterrado. É todo um juramento que é feito. E os Parabatai, eles têm um juramento eterno, até inclusive mesmo depois deles casarem e tudo mais, casarem com pessoas diferentes, porque os Parabatai não podem se relacionar entre si, né? Porque é um conceito que é bastante explorado nessa saga, que os Parabatai, eles são irmãos de batalha, mas eles não podem nunca se relacionar. É extremamente perigoso 2 Parabatai se relacionarem, e eu vou explicar isso no vídeo de Artifícios das Trevas. Fiquem esperando, fiquem ligados. Porém, eventualmente, o David, ele deixa de lutar contra essas criaturas, e ele se dedica especialmente à cultura dos Caçadores de Sombra, a essas marcas e ao conhecimento que foi passado a eles pelo Raziel. O David, então, ele adquire o nome de David o Silencioso, e ele funda uma nova sociedade de Caçadores de Sombras dentro dos Caçadores, que são os Irmãos Silenciosos, que é uma casta, é uma parte especializada dos Caçadores de Sombra em apenas estudar e reverter coisas ruins, fazer, enfim, todos os processos de cura, de conhecimento são dos Irmãos Silenciosos. Eles são uma espécie de bibliotecários dos Caçadores de Sombra. Já a Abigail, que é a irmã do Jonathan, ela se especializa principalmente nesse metal que o Raziel apresenta para eles, que é o Adamas. Então ela tem como especialidade forjar armas novas. A Abigail, ela se torna a primeira irmã de ferro, que é um tipo diferente de sociedade de Caçadores de Sombra, apenas compostos por mulheres, e que tem como especialidade manipular este metal para transformar em armas, seja facas ou espadas ou arcos, flechas, machados, qualquer tipo de arma que possa ser usada para enfrentar essas criaturas. O Jonathan, assim como toda a sua geração, eventualmente morre, e essa liderança dos Caçadores de Sombra vai passando para outras famílias. Isso porque quando eles convocam essas pessoas e transformam em Caçadores de Sombras, todas essas habilidades vão passando de pai para filho, então vão formando-se várias famílias, como os Carstairs, os Wayland, os Lightwood, os Fairchild, os Morgenstern.
todas essas famílias têm funções específicas nessa sociedade. Então, os Wayland, por exemplo, são ferreiros dentro do universo dos Caçadores de Sombra. Eles são grandes ferreiros e manipuladores de metal. Inclusive, é dito que um dos Wayland originais foi o cara que fez a Excalibur, ou a espada de Carlos Magno, ou a Cortana, que é uma espada que aparece bastante em Artifícios das Trevas. Inclusive, é bastante dito que existem personalidades ao longo da história que eram caçadores de sombra e que eles estão aí há 1000 anos combatendo o mal e fazendo, enfim, coisas aí secretas pela humanidade. Bem, a sociedade dos caçadores de sombra, ela é extremamente conservadora, ela possui vários problemas de preconceito e problemas de relacionamento entre as famílias. Então, muitas vezes, membros de uma família são brigados com os de outra e não podem se relacionar entre si. Também existem muitos problemas quando um membro dos Caçadores de Sombra sofre de algum tipo de coisa que vai acabar comprometendo a sua eficiência em batalha. Então nós temos, por exemplo, em Artifícios das Trevas, um personagem que ele é autista, e isso, ele nem mesmo sabe que ele é autista, a família dele nem mesmo sabe que é autista, porque esse tipo de coisa nunca foi ensinado para eles. É um verdadeiro tabu uma pessoa que não seja apta, entre aspas, a realizar as atividades de um caçador de sombras. Também, e isso é colocado em praticamente todos os livros da série, o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo na sociedade de caçadores de sombra é muito mal visto, porque basicamente eles não vão gerar novos caçadores de sombra através do sangue deles, né? Então nós temos, por exemplo, dois homens que se relacionam. Tem uma cena até meio chata em que uma personagem fala que é uma pena que ele não vai gerar filhos como ele, sabe? Então tem certas coisas ali dentro dessa sociedade que é extremamente preconceituosa. Os caçadores de sombra, eles também são vistos pelas outras criaturas como muito arrogantes, porque eles sempre são mais habilidosos, eles têm contato com criaturas superiores, eles se denominam como tendo sangue de anjo e tudo mais. Porém, muitas vezes pessoas comuns, que são chamados de mundanos, né? Pessoas que não são caçadores de sombra, nós, basicamente, acabam tendo contato com essa sociedade dos caçadores de sombra, descobrindo de alguma forma, e resolvem se tornar novos caçadores de sombra. Para isso é utilizado o Cálice Mortal para transformar essas pessoas, mas desde que o Valentim fez lá toda a coisa dele, o Cálice sumiu, esse tipo de coisa não acontece mais. Mas quando acontece é chamado de ascensão, quando um ser humano se torna um caçador de sombra e acaba adquirindo essa habilidade de suportar as marcas e tudo mais. Assim sendo, a cidade de Alicante, que ela é ali escondida do resto da humanidade, ela serve como um centro político para os caçadores de sombra. Porém, eles estão espalhados ao redor do mundo em institutos. Então tem o Instituto de Nova York, o Instituto de Los Angeles, de Paris, de Londres. Mesmo dentro de um mesmo país, pode ter vários institutos, como o de Londres e da Cornualha, ou até mesmo, como é dito no Artifício das Trevas, no Brasil. No Brasil, segundo a Cassandra Clare, existem 2 institutos, até onde a gente sabe, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e que parece que vai ser tema da última saga que ela vai fazer, que são os Poderes Perversos. Parece que vai ter alguns personagens brasileiros da saga. Então é muito comum que jovens que são criados em Alicante sejam mandados para esses institutos para fazer uma espécie de intercâmbio, ou até mesmo jovens de algum instituto são mandados para outros institutos para aprender uma nova cultura e sempre estar ali fazendo uma espécie de comunicação entre as diferentes sociedades de caçadores de sombra. Porém, todos esses institutos respondem a Alicante. Bem, os acordos são uma série de leis que são assinadas entre os caçadores de sombra e os membros do submundo. Então, eventualmente, os caçadores de sombras, vampiros, lobisomens, feiticeiros e fadas se reúnem num grande salão ali em Alicante. Eles são convidados para irem ali e assinam um termo, uma lei, em 1800 alguma coisa, 1700. Na verdade, são, acho que 30, se eu não me engano, são 30 anos antes da saga de Peças Infernais. Então é ali no meio de 1800, mais ou menos.
eles assinam uma espécie de lei, de acordo, de que os caçadores de sombra eles vão servir como polícia entre essas diferentes raças. Eles não vão perseguir uma raça dessas sem um motivo. Eles não podem simplesmente caçar até a morte um vampiro sem motivo nenhum. E em troca disso, os vampiros vão estabelecer alguns limites sobre o que eles podem ou não fazer. E isso também serve para os lobisomens, as fadas e todas essas criaturas. Eventualmente, algumas dessas criaturas acabam desobedecendo os acordos, e quando elas desobedecem, então os caçadores de sombras são autorizados a intervir e até mesmo a matar qualquer um que fuja da determinação dos acordos. Os acordos eles são sempre reformados, se eu não me engano, a cada 15 anos, então eles durante vários e vários anos eles são assinados novamente, até que, se eu não me engano, quando chega em Artifícios das Trevas, está para ser assinado a 12ª edição dos acordos. Então acontece toda uma reunião com essas criaturas e tudo ali no país de Idris, na cidade de Alicante, para serem reformados os acordos. Tudo é lido de novo, tudo é restabelecido conforme a sociedade, conforme o mundo vai evoluindo, as coisas vão mudando. Porém, é óbvio que nem todas as pessoas estão felizes com esse acordo. E esse é o exemplo do Valentim. Em Instrumentos Mortais, nós somos apresentados ao Valentim. O Valentim, ele é uma espécie de terrorista, um tipo de separatista dentro dos Caçadores de Sombra, que acredita que os membros do submundo, os vampiros, os lobisomens, eles são inferiores e que eles precisam ser dominados pelos Caçadores de Sombra, que na verdade não tem que ter uma negociação entre eles precisam ser extirpados. Algumas pessoas acabam compactuando com esse tipo de pensamento, principalmente porque lembra que os vampiros na verdade eles são o resultado de doenças vindas dessas dimensões. Então eles acreditam realmente que os vampiros e lobisomens eles têm que ser destruídos, que são raças impuras e tudo mais. É um ideal meio fascista mesmo. O Valentim ele acaba reunindo um grupo de caçadores de sombra, geralmente jovens, que são simpáticos a esses ideais deles e formam um tipo de sociedade chamada O Ciclo. O Ciclo ele é uma sociedade secreta que cresce dentro dos Caçadores de Sombra e organiza um grande ato terrorista na assinatura de um dos acordos, se eu não me engano o 11º acordo ou o 10º acordo, algo do tipo. E o Valentim ele faz um grande levante, faz uma grande rebelião ali na assinatura dos acordos e causa a morte de várias pessoas e praticamente uma guerra civil entre os Caçadores de Sombra. Eventualmente ele perde, ele acaba fugindo, ele se torna um foragido e desde então os membros do Ciclo, as pessoas que estavam junto com ele, são caçadas. É uma relação meio como os Comensais da Morte em Harry Potter, sabe? Pessoas que estavam do lado do Voldemort e algumas acabam sendo perdoadas e colocadas sob vigilância, algumas se transformam em foragidos, terroristas procurados, coisa do tipo. Bem, no meio dessa grande rebelião, o Valentim ele tinha um relacionamento com uma mulher, que eu não vou explicar quem ela é, porque vai ser um spoiler, mas ela acaba fugindo. Isso porque o grande objetivo dele era pegar os instrumentos mortais e convocar o Raziel de novo para que ele pudesse fazer uma limpa, para que ele pudesse matar e destruir todos os membros do submundo. Essa pessoa acaba fugindo, principalmente com o Cálice Mortal, né? E ele não consegue completar, sem o Cálice Mortal ele não consegue fazer o ritual que ele quer, e ele acaba se tornando um foragido. E é aí que se passam vários anos e que daí começa a história de Instrumentos Mortais. Vou falar num vídeo específico sobre Instrumentos Mortais, então guarde essa informação de que o Cálice Mortal está perdido. Então é isso, pessoal, esse foi o meu segundo vídeo do universo para iniciantes da Cassandra Clare, dos Caçadores de Sombra, e nos próximos vídeos eu vou falar mais especificamente das sagas. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre a saga dos Instrumentos Mortais, então eu vou falar sobre a trilogia da Guerra Mortal e a trilogia da Guerra Maligna. No vídeo seguinte eu vou falar sobre a saga das Peças Infernais, que se passa 120 anos antes, e eu vou falar sobre os personagens e tudo que acontece na Inglaterra e no Instituto de Londres, que é onde acontece toda a história.
E no último vídeo eu vou falar sobre Artifícios das Trevas, que é a última saga da Cassandra Clare lançada até agora, e sobre as sagas futuras que ela está para lançar, tanto como continuação de Peças Infernais, como também o futuro e sobre o que vai acontecer com os Caçadores de Sombra na última saga que ela está para lançar, aí para 2024, 2025. Beleza? Então muito obrigado se você assistiu até aqui, dá o seu joinha, comenta, fala o que você quer que eu falo mais sobre os Caçadores de Sombra, porque provavelmente quando esse vídeo estiver sendo lançado eu ainda não vou ter nem gravado os próximos, então eu vou poder ver as sugestões de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!